Oi, meu nome é Vilar, e junto com os professores Elizabeth e Henrique, desenvolvi um projeto sobre análise de sensibilidade dos sensores baseados em nanotubos de carbono, estudando a resposta desses dispositivos à umidade, etanol e acetona por meio de espectroscopia de impedância. Os nanotubos de carbono têm grande potencial para serem estudados como sensores, já que conseguem detectar mudanças na composição do ar em temperatura ambiente. No entanto, os mecanismos envolvidos nesse processo ainda estão sendo estudados, pois não são totalmente compreendidos. Assim, os objetivos dessa pesquisa são analisar o comportamento dos dispositivos frente aos compostos orgânicos voláteis e umidade, avaliando tanto os nanotubos de carbono de paredes simples quanto os de paredes múltiplas, utilizando para isso a espectroscopia, e também sugerir possíveis mecanismos envolvidos na transdução dos nanotubos com base nessa análise macroscópica. Para isso, duas matrizes foram fabricadas para abrigar quatro dispositivos sensores interdigitados, cuja deposição de CNT foi feita via gotejamento de suspensão aquosa de nanotubos. Este esquema mostra o aparato experimental utilizado para os ensaios. Observe a utilização do Autolab para a realização da espectroscopia e sua conversação com o software Impedance Spectroscopy Simulator para ajuste das curvas levantadas neste processo. O software é autoral do LME USP. Bem, os resultados obtidos na espectroscopia para a umidade no sensor de SWCNT mostram a alta sensibilidade do dispositivo com o aumento do teor da umidade. Ao realizar o ajuste dessas curvas com o modelo utilizado mostrado e levantar a curva de sensibilidade, observa-se que os parâmetros que mais variaram foram o R2 e A do CPE, que são parâmetros de interface entre diferentes nanotubos. A suposta explicação para este comportamento é baseada no fenômeno de aprisionamento eletrônico, similar ao ocorrido em óxidos de estanho. Para entender, considere que nos nanotubos em que flui a corrente elétrica para medições, há uma resistência de interface R2. Quando uma molécula de água contendo oxigênio entra em contato com os nanotubos, ocupando o espaço entre CNTs vizinhos, ela adsorve na superfície e interage com os elétrons dos nanotubos, tomando o controle de parte das cargas disponíveis para a condução, o que provoca uma diminuição da corrente líquida e aumento de R2, como observado na curva de sensibilidade. Além disso, essas moléculas alteram o meio da interface e mudam a permissividade, o que muda a capacitância do meio, comportamento que é refletido no parâmetro A do CPE, que devido ao alfa elevado, se comporta como uma capacitância. Para o MWCNT, observa-se na matriz GACAB8 que o dispositivo também é sensível à umidade. Utilizando o mesmo modelo de circuito que o SWCNT, a curva de sensibilidade levantada mostra que os parâmetros mais sensíveis são R2 e C3. A suposta explicação neste caso leva em conta o caráter de multiparede dos nanotubos, pois, além da interação do oxigênio nas interfaces entre CNTs, como no SWCNT, há a interação de oxigênio absorvido nos interstícios do nanotubo. Havendo espaço entre as paredes dos nanotubos, os oxigênios que adentrarem nesta região irão alterar a permissividade do meio, aumentando a capacitância de corpo C3, como é observado nas curvas de sensibilidade. Além disso, o aumento da resistência de corpo R3 é um indicativo da atividade do oxigênio e do aprisionamento de cargas nesta região. Para a GlaCarb6 e os dispositivos com MWCNT, observa-se um comportamento no mesmo sentido, já que os parâmetros mais sensíveis segundo a curva de sensibilidade levantada foram R2 e C1, que também é a capacitância de corpo. Os resultados com acetona e etanol indicam que os dispositivos com SWCNT se mostraram insensíveis a estes compostos, enquanto os sensores com MWCNT mostraram alguma sensibilidade para as baixas frequências, o que é suposto coerente com artigos da literatura que falam sobre a porosidade do MWCNT ser um fator que lhe confere mais sensibilidade. Conclui-se então que nos testes, os parâmetros mais sensíveis à umidade foram R2 e A para o SWCNT e R2 e C3 ou C1 para o MWCNT. O aumento desses valores pode indicar armadilhamento eletrônico por parte do oxigênio, como sugerido em estudos na literatura.
Para o futuro, é possível o estudo com nanotubos funcionalizados que melhoram a sensibilidade desses materiais à acetona e etanol. Agradecimentos à Universidade de São Paulo pelo fornecimento da bolsa na modalidade de pesquisa do Programa Unificado de Bolsas e obrigado por assistir.